Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui para os nossos estudos, hoje mais uma vez com o estudo de O Livro dos Espíritos, agora com a pergunta de número 139. Alguns espíritos e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Bom, alguns espíritos então, algumas pessoas, disseram que seria a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Se formos pensar que ela tem a destinação para a eternidade, como assim seria uma centelha pela eternidade? Ela ia acender cada vez mais? Então, no sentido que as pessoas antigamente possam ter definido, achavam que seria uma espécie de uma luz bem fraquinha que fosse, acendesse assim de uma vez e fosse crescendo. Mas vamos entender aqui. Os Espíritos dizem, não há contradição. Isso depende da acepção das palavras. Mais uma vez aqui a questão das palavras, como nós tivemos na questão de número 138. Aqui também é questão das palavras. A língua portuguesa, a língua francesa, de onde se originou o texto, todas as línguas no mundo, elas são pobres, gente. Elas não definem tudo o que acontece e deixa de acontecer. Existem muitas palavras com o mesmo significado e muitos significados diferentes, às vezes para atribuir a uma mesma palavra. Você tem um exemplo aí da manga, por exemplo. Temos a manga fruta, temos a manga de camisa, no caso. Temos a manga de chuva, que é quando vem uma chuva repentina. Então, a língua é fraca. Vamos ler de novo aqui. Não há contradição. Isso depende da acepção das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? Se tivéssemos uma palavra para cada coisa, seria mais fácil até da gente explicar aqui. Vamos fazer aqui uma leitura tranquila e calma do que vem depois dessa colocação, que a gente vai talvez entender melhor. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, quer dizer, como uma centelha, um princípio de vida, como algo que se acende para o conhecimento. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nós entendamos acerca das palavras. Gente, a palavra alma pode, por exemplo, para vocês terem uma ideia, há uma peça no revólver que tem o nome de alma, Existe, por exemplo, a alma do artista, que a essência do artista, aquela pessoa que pinta ou que escreve livros, escreve poesias, nós falamos que a essência dele, nós chamamos a alma do artista. Então, a palavra alma, ela pode designar muitas coisas na nossa linguagem. Mas aqui nós estamos falando do espírito reencarnante, que desce à Terra, e entra no início, no princípio da formação de um ser, para encarnar, para viver aqui na Terra. E nesse sentido, quando se liga a um corpo novo aqui na Terra em formação,
nós chamamos este espírito de alma. Quando ele sai deste corpo, se desliga, essa palavra alma já não é mais para nós espíritas a mesma coisa, é o espírito, né, que retorna ao plano espiritual, nós deixamos de chamar de alma. Então, para o espiritismo, alma é o espírito encarnado. E não existe contradição. Por quê? Nesse sentido, porque quando nós chamamos uma coisa pelo nome dado àquela coisa, e muitas outras coisas podem ter o mesmo nome, aí existe a confusão. E por aí a gente vê o tanto que seria preciso que a língua tivesse uma palavra para cada coisa, né? Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nós entendamos acerca das palavras. Na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos algumas explicações a respeito disso. Então, aqui na introdução do Livro dos Espíritos diz o seguinte: a outra palavra, acerca da qual importa geralmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos da abóbada de toda a doutrina moral e por ser objeto de inúmeras controvérsias, a falta de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém daí a aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Pessoal, me desculpa eu estar lendo aqui, tá? Mas eu acho mais fácil ler do que eu tentar explicar com palavras minhas. Nesse sentido aqui, esse trabalho de leitura aqui, talvez você vai achar que eu estou repetindo o que está no livro, né? E que não compete a mim ler, mas explicar, mas lendo dessa forma, talvez a gente consiga compreender juntos, entendeu? Então, segundo os, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Então, algumas pessoas acham que a alma, ela existe só enquanto o corpo existe. Morreu o corpo, morreu a alma. Né? Os materialistas, né? Nesse sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Entenderam, gente? Nessa opinião materialista, a alma seria o efeito do funcionamento do cérebro, né? E o cérebro, então, produziria aí um fluido, uma energia que chamaríamos de alma, né? Essa ideia materialista. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Nessa outra ideia aqui, ó, da questão é de que a alma seria um agente universal, né, que existiria ali, cada um ia lá e pegava um pouquinho, como fosse uma loja onde vendesse alma, né? Cada um ia lá e comprava um pacotinho de alma para poder colocar em sua existência. Vamos lá, vamos seguir em frente. Segundo esse, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar, de onde saíram. Nessa ideia aqui, gente, eu acho que é o panteísmo, né? Mas essa ideia de que nossa alma sairia de um todo universal, residiria aqui por um tempo e depois retornaria a esse todo, né? Confundiria com o todo, né? Essa opinião difere da precedente em que, nessa hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Quer dizer, mas não adianta, porque vai voltar para o todo, né? Vai confundir todo mundo junto. Nessa ideia de que a nossa alma fosse uma porção, né, tirada ali do todo universal, vivia aqui e voltava para o todo. Então, nossas almas se misturariam, então, depois. Né? Então, por isso a gente o Espiritismo não é adepto dessa ideia, né? Mas é quase, eles falam que é como se nada subsistisse, porquanto
destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Aqui está o conceito espírita, né? Que a alma seria um ser moral, distinto, independente da matéria, quer dizer, vai sobreviver à morte do corpo, que conserva a sua individualidade após a morte, continua a ser ele mesmo, levando seus defeitos e qualidades, né? Essa acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas e a dos espíritas, né? Bom, eu acredito que para responder aí a nossa pergunta, para falar sobre a pergunta que foi respondida pelos espíritos, eu vou deixar por aqui com o comentário dos espíritos mesmo, né? E se você quiser ter mais um pouquinho de conhecimento a respeito, lê lá na introdução de Livro dos Espíritos, que tem ainda muita coisa, estou vendo aqui, ó, falando sobre a questão da alma. Interessante esse estudo, viu, gente? Para a gente poder aprender um pouquinho e entender com mais profundidade dessa questão, tá bom? Agradeço aí, né, a presença de vocês em nosso vídeo. Curta o nosso canal, faça aí a sua divulgação para nós, nos ajude a levar adiante o conhecimento espírita. Inscreva-se em nosso canal. Ajude a divulgar o Espiritismo.